Olá, deusas e deuses! Tudo bem com vocês? Eu sou Camila Demanque e hoje eu vou te ensinar como transformar uma maquiagem de dia para uma maquiagem para noite, um evento de noite ou um happy hour. Bora lá? Esse é um tema que vocês me pedem bastante, sobre como transformar uma maquiagem que você tá usando ali no seu dia a dia, no trabalho, e aí chega o final do expediente, você tem algum compromisso para ir, algum evento, ou até mesmo um happy hour, e você quer transformar essa make. A primeira coisa é a gente fazer uma pele bacana, para quando chegar nesse horário de noite, a gente só fazer leves retoques. Para preparar minha pele, eu vou utilizar o sérum anti-oleosidade da Statera. Esse produto é maravilhoso porque, mesmo ele sendo anti-oleosidade, tendo componentes ali que vão controlar a sua oleosidade, ele não deixa a pele ressecada. Ele tem ácido salicílico e niacinamida na fórmula, junto com aminoácidos. E apesar dele ser um sérum para a pele oleosa, eu consigo utilizar tranquilamente, porque ele não é aquele sérum que vai deixar minha pele irritada, nem super seca demais. Ele controla a oleosidade da pele, mas sem ressecar. Na área dos olhos, eu vou de sérum hidratante para essa região aqui do corretivo ficar bem bonita. Vou colocar aqui, ó, no dorso da minha mão e vou vir aplicando aqui embaixo o sérum hidratante. Vou fazer aqui a aplicação de base e corretivo rapidinho. Agora eu vou utilizar a sombra arábica da Statera para fazer aqui um contorninho barra bronzer. Ele tem um tom de marrom mais rosado, perfeito para fazer isso. E como as sombras da Statera esfumam com muita facilidade, você consegue usar super as sombras no rosto e os iluminadores e blushes nos olhos também. De blush eu vou utilizar o blush Framboesa Fresca. Eu também acho que é um tom bem versátil, é um tom meio rosa, não é tão frio nem tão quente, porque se acontecer de você quiser transformar sua make de dia para noite com um subtom diferente, você consegue, não vai ficar brigando a pele com os olhos. Esse blush, ele é super pigmentado, só que você consegue trabalhar ele com camadas. Então, como o meu tom de pele é mais claro, eu venho construindo ele para ficar na intensidade que eu quero. Mas ó, ele é lindo. Um pouquinho aqui na ponte do nariz para dar o efeitinho de queimadinho de sol. Venho agora selando aqui a minha pele com pó solto. Para iluminar a pele, eu vou utilizar o iluminador Flam, que é uma ótima opção para o dia a dia. Ele ilumina bem a pele, deixa com um glow bem bonito, porém não tem aquelas partículas de glitter super grandes, ó. Fica um glow muito bonito e sofisticado. Para os olhos eu vou fazer uma coisa bem básica dia a dia mesmo. Eu vou pegar a mesma sombra que eu usei no rosto, esse marronzinho que é a sombra arábica. Vou carregar ele no pincel e com o pincel de esfumar, eu venho aqui, ó, movimento de vai e vem em toda a minha pálpebra fixa. Então aqui é um olhinho marrom bem básico. Aqui na parte abaixo dos olhos eu vou vir com a mesma sombra de cima em movimento de vai e vem. Com o pincel de aplicar sombras, eu vou vir aqui nessa sombra opaca, crema, e vou vir depositando esse tomzinho aqui, ó, nessa região onde a gente não aplicou sombra, levando lá a pálpebra fixa, porque aqui a gente vai fazer uma iluminação opaca, basiquinha pro dia a dia. Finalizei a make com máscara de cílios, um glossinho bem dia a dia mesmo. Vou aproximar só para vocês verem como ficou. Então essa é a nossa make dia a dia que a gente vai transformar para uma make de noite. Aqui na paletinha magnética da Statera, eu coloquei, além das sombras arábica, crema e cappuccino, que são bem coringa, também coloquei as sombras preto pretão, prata perfeito e licor de chocolate. E sim, nós vamos usar preto para transformar essa make aqui para uma make mais de noite, mais dramática, uma make que você quer ali um pezinho maior. Como eu falei, nós já temos aqui uma base ótima para começar a trabalhar com o preto. Peguei aqui um pincel de esfumar pequeno, vou pegar a sombra preto pretão e eu vou concentrar essa sombra aqui, ó, no cantinho externo. Como eu tenho pálpebra coberta, ou seja, a pálpebra fixa se sobrepõe à pálpebra móvel, é importante eu fazer esse processo de marcação do preto, os olhos abertos e relaxados. Só para eu ver aqui, ó, até onde ele precisa vir para eu conseguir ter um olho bonito quando a gente estiver com os olhos abertos. Peguei aqui então a sombra e ó, eu vou dar batidinhas
leves carimbadinhas aqui no cantinho externo. Fiz aqui a minha marcação, agora eu vou esticar a pálpebra, ó, ficou esse espacinho que eu venho preenchendo com a sombra preta. E ó, temos ali um cantinho externo mais marcadinho. Agora eu vou voltar na sombra arábica. Se você quiser, você pode utilizar um marrom intermediário para esfumar esse preto para nossa transição. Porém, eu acho que na hora da correria é mais fácil a gente trabalhar só com duas sombras, né? No caso, eu vou utilizar depois uma com brilho. Mas então eu vou esfumar esse preto com a sombra arábica. Como que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou pegar o pincel, que eu usei a sombra preto pretão, e vou tirar o excesso de sombra. Pode ser uma toalhinha, num papel toalha, em papel higiênico. Qualquer lugar que você tiver assim, ó, para tirar o excesso, tá valendo. Sem pegar mais produto por enquanto, eu vou vir na sombra preta com leves movimentos de vai e vem em todo esse perímetro dela aqui, ó, em volta. Com muita leveza na mão, não precisa fazer força aqui, ó. Venho aos pouquinhos esfumando essa sombra. A gente também pode fazer leves movimentos de arrastadinha, ó, de fora para dentro, pra gente ir desgastando aqui essa bordinha e fazer a sombra ir entrando nesse marrom de cima. Conforme a gente vai esfumando, é normal que a sombra vá perdendo intensidade, e aí ó, a gente só pega mais um pouquinho de produto e reforça ela aqui e continua fazendo esse trabalho de esfumar a bordinha. É importante você esfumar apenas a borda, não o centro aqui da sombra, porque a gente quer a intensidade do preto, mas a gente também quer que esse preto se encontre com o marrom. Feito isso, eu vou voltar com o primeiro pincel, aquele que eu usei com a sombra arábica. Pego mais um pouquinho dessa sombra, posiciono o meu pincel bem em cima dessa bordinha do preto e movimentos de vai e vem, curtinho, sem fazer muita amplitude nesse movimento, a gente vai aqui, ó, fazendo esse marrom e entrando no preto. E aí, a sombra preta, ela vai morrendo conforme vem chegando esse tom de marrom. Aqui a gente trabalha aos poucos, então eu pego um pouquinho de sombra, dou essa esfumadinha com movimento de vai e vem e vou vendo. Se precisar de mais, eu venho pegando aos poucos. Já temos aqui, então, uma profundidade, um peso maior no nosso olho. Agora vai muito de gosto. Se você gosta de brilho, se você não gosta, vocês sabem que eu amo. Então, eu vou vir com a sombra prata perfeito. Vou utilizar os dedos, porque eu acho que é a melhor forma de utilizar essas sombras com brilho para trazer a sua potência máxima. Olha que lindo, gente. Onde que eu vou aplicar essa sombra? Nessa região aqui, ó, da minha pálpebra. No meu caso, eu vou subir com essa sombra até a pálpebra fixa, para ela aparecer, senão a sombra vai sumir no meu olho. Nessa região onde a gente fez a aplicação da sombra crema, é a mesma região que a gente vai vir aplicando o prata perfeito, que não tem esse nome à toa, né, gente? Eu amo essa sombra, ela tem um prata bem intenso, um prata que é prata, sabe? Ele não puxa pro azulado, nem pro branco, e ele tem partículas de brilho bem sofisticadas. Eu venho com o dedo dando leves arrastadinhas, ó, pra gente já dar uma esfumadinha nessa sombra. Feito isso, eu volto com o pincel sujinho da sombra preto pretão e dou leves batidinhas entre a sombra preta e a sombra prata, pra gente ter uma transição aqui bonita. Venho com o pincel que tá sujinho da sombra arábica, sem pegar mais produto. E aqui, ó, na bordinha dessa sombra cintilante, eu venho com movimentos de vai e vem, só para deixar tudo conversando uma coisa com a outra. Na parte abaixo dos olhos, eu vou pegar um pincel bem pequenininho de precisão. Vou vir na sombra preto pretão. E eu vou marcar com essa sombra preta rente à raiz dos meus cílios inferiores, ó. Dando leves carimbadinhas. Daí volto com um pincel de precisão um pouquinho maior, sombra arábica. E eu vou esfumar as bordinhas desse preto com a sombra arábica. Então, movimento de vai e vem. Na bordinha desse preto, vamos aqui, ó, esfumar. Você pode parar por aqui, porém, vocês sabem que eu gosto muito de brilho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o iluminador Chantilly da Statera, um pincelzinho de cerdas sintéticas, e eu vou iluminar aqui, ó, o iniciozinho do meu olho com esse iluminador, que aqui eu tô usando com
como sombra. Aplico tanto aqui nessa região de cima, quanto aqui, ó, embaixo, pra dar aquela iluminada e abrir bem o olhar. Mas é opcional, se você não gosta, não precisa fazer esse passo. E olhem a diferença de um olho pro outro. A gente consegue ver que aqui tem o peso e tem o brilho, e foi muito fácil de fazer. A sombra preta, ela assusta, mas se você usa uma sombra de qualidade, como a da Statera, é muito fácil de trabalhar com ela. Coloquei um cílio de cantinho aqui em cada olho para dar um up a mais para essa make. E aí uma coisa que eu gosto de fazer quando eu tô usando um olho mais dramático, que tem um pouquinho de preto, tons mais escuros, eu gosto de dar uma reforçada no blush. Vou voltar então com o Framboesa Fresca e vou dar aqui, ó, uma reforçadinha. Eu acho que o olho mais escuro, mais dramático, ele pede aqui uma reforçadinha no blush, senão a gente fica meio pálida, sabe? E à noite pede um tchan a mais de iluminador. Eu vou utilizar dessa vez o Chantilly da Statera, que ele tem esse efeito de glow mais potente, ó. Eu vou aplicar bem aqui no centrinho, só para potencializar o glow do flan, que já tem um glow belíssimo, mas ó, esse daqui ele é aquela coisa assim, pá, sabe? E esse é o resultado da nossa transformação de make de dia para uma maquiagem de noite. Eu coloquei aqui um gloss mais escuro para ficar nessa vibe mais dramática, mas você pode, claro, utilizar a cor de batom ou gloss que você quiser. Eu basicamente utilizei duas sombras para transformar esse olho, que foi a preto, pretão e a prata perfeito, e o iluminador chantilly para iluminar, trazer bastante luz para esse olhar, mas é opcional, como eu falei. E vocês viram como rapidamente foi muito fácil de transformar esse olho, de trazer profundidade para o olhar. A sombra preto pretão é uma sombra perfeita, é o melhor preto que eu já testei até hoje, gente, sem brincadeira. Vocês viram como que o preto aqui se encaixou perfeitamente naquela base de marrom que eu já tinha usado antes, que é um marrom mais claro. Às vezes a gente acha que precisa de um monte de sombras para poder fazer a transição do preto para o nosso tom de pele, mas quando a sombra esfuma bem, não precisa. É só fazer a técnica certa que dá tudo certo. Não esquece de deixar nos comentários o que você achou dessa transformação de make de dia para make de noite. E lembrando que no site da Statera tem cupom, vai estar passando aqui para vocês utilizarem. E essa semana, né, como é a semana do consumidor, também tá tendo vários descontinhos legais por lá. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui para mim e ir lá se inscrever no canal da Statera também. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!